Reformando discípulos, para a glória de Deus. Boa noite, meus irmãos, os irmãos conectados em nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7 do Evangelho de João. Já peço para que os irmãos abram suas Bíblias. E hoje eu estou aqui novamente com os irmãos Rodrigo Monteiro. Seja muito bem-vindo novamente, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Vitral. E boa noite Gabriel a todos. Carvalho. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Vitral. Um prazer estar aqui sempre. Está sendo uma bênção. Aprendemos aqui, junto com os irmãos, sobre a palavra do Senhor. E os irmãos, já com as suas Bíblias abertas, nós vamos ver que o capítulo 7 do Evangelho de João, ele inicia falando sobre uma festa, qual a família de Jesus, os irmãos que estavam ali, todos reunidos na Galiléia, estavam se dirigindo para a Judéia, para Jerusalém, para uma festa chamada Festa dos Tabernáculos ou Cabanas. O que era isso? Vou só situar os irmãos. Era uma festa que comemorava, que relembrava ali a jornada do povo de Israel pelo deserto durante os 40 anos. E durante 7 dias o povo deixava suas casas e habitava em cabanas feitas por ramos de árvores para lembrar o cuidado e a providência de Deus que Deus teve para com o povo no deserto. Então esse é o contexto que inicia a passagem, e aí eu vou pedir para os irmãos para que possam dar um panorama geral desse capítulo, por gentileza. Perfeito, Vitral. Nós falamos na última oportunidade, o Evangelho de João ele tem nos levado a ver e a viver as histórias, as experiências de Jesus de uma forma mais profunda. E eu creio que o capítulo 7, ele nos convida a isso de uma forma também muito especial. Porque, vejam, irmãos, o cristianismo não é uma religião que nos faz um convite a uma experiência simplesmente cognitiva. Nós que somos reformados, nós tomamos esse ponto de cognição para nós gostamos de estudar, nós gostamos de aprender, mas o cristianismo não é só isso, ele também nos leva a uma experiência relacional. E o livro, o Evangelho de João, de uma forma geral, ele traz alguns verbos que são essenciais para a nossa compreensão nesse sentido. Por diversas vezes Jesus nos faz um convite, ele diz, vem a mim, ele diz, coma, ele diz, beba, ele faz um convite também a uma experiência relacional. Nós temos um pouquinho de medo porque nós tivemos experiências sentimentais no Evangelho, de uma forma geral, muito ruins, mas nós temos que nos lembrar que Jesus nos convida a ter um relacionamento com Ele. E eu creio que nesse capítulo nós vamos ver isso de uma forma muito evidente no texto bíblico. Fazendo aquele voo, né, como nós já comentamos aqui, fazendo um voo sobre a floresta, né, Vitral, Rodrigo, e depois nós vamos entrar por meio das árvores, mas fazendo um sobrevoo daquilo que nós vamos ver aqui no capítulo 7, nós vimos no capítulo 6 uma festa, uma oportunidade em que Jesus estava próximo da festa da Páscoa. Aqui ele está em direção à festa dos tabernáculos. A palavra fala no início do capítulo 7 que Jesus esteve em oculto da Judéia e percorreu apenas a Galiléia porque os judeus da Judéia, portanto, pretendiam matá-lo. Mas, como o Vitral comentou aqui no início, Jesus participou de todas as festas, isso fica claro aqui no quarto evangelho. Então Jesus esteve alguns meses ali na Galiléia. Quando chegou o momento da festa dos tabernáculos, então os irmãos de Jesus fazem um convite a ele, olha, você não se diz o Messias? Então está no momento de você ir na festa dos tabernáculos, né, uma das 3 grandes festas de Israel, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, né, as 3 grandes festas que tinham peregrinação. Vai lá na festa dos tabernáculos e se revela. Foi esse o impelimento, né, foi esse o convite que os irmãos de Jesus, que eram incrédulos, fizeram a ele. Vai lá e se revela, vai lá e se mostra. E Jesus, que sabia que ele não era, que ali não era o momento dele se revelar, no momento dele ser morto, porque ele era o Cordeiro Pascal, Jesus não poderia se revelar e ser morto na festa dos tabernáculos, porque isso iria contra as profecias e contra o projeto do Pai. Jesus vai em oculto à festa dos tabernáculos. E ele não vai de forma inicialmente aparente. Ele vai e chega no meio da semana, né, como o Vitral falou, era uma festa de 7 dias, no 8º dia, o grande dia da festa. Jesus aparece no meio da semana, começa a ensinar no pátio exterior do templo, e depois disso,
No grande dia da festa, ele se revela como a fonte das águas vivas, dizendo a célebre frase de João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Interessante também, Gabriel e Rodrigo, é que Jesus fala que o meu tempo ainda não está cumprido. Então a gente queria só dar uma ênfase que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. E às vezes a gente confunde isso. A gente quer que as coisas sejam feitas no nosso tempo, mas tem tudo um tempo determinado já pelo Senhor. Muito bem lembrado, Vitral, porque aqui tempos é Kairos, né? E Kairos é o tempo de Deus, não é realmente o tempo do homem. E aí é até importante nós destacarmos esse aspecto, porque os discípulos, os irmãos de Jesus, eles sobem para a festa, eles insistem para Jesus ir à festa, Jesus diz que não vai, e depois ele vai. E alguns podem entender isso de uma forma, olha, mas ele disse uma coisa e fez outra, não. Ele não foi com o propósito no qual os irmãos desejavam que ele fosse. Até porque, né, Gabriel, se ele fosse dessa forma, ele morreria fora de tempo. Quer comentar sobre isso? Acontece que Jesus não deveria ser revelado no momento da festa dos tabernáculos. O propósito do Pai era que ele se revelasse no momento da Páscoa. Até porque, se acontecesse aquilo que foi a informação, né, que os irmãos passaram para ele, olha, publicize-se, fale, demonstre. Ele faria, inclusive, por uma vaidade, seja para desafiar os irmãos, seja para comprovar para os judeus aquilo que eles queriam que fosse comprovado. Jesus sabia, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora vai ser no momento certo. Ele sabia, seria na Páscoa. E é nesse momento que Jesus vai se revelar como aquele que era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A festa dos tabernáculos fazia uma memória, era um memorial referente ao período que Israel tinha passado por cabanas no deserto. Então ainda era um momento de provação, era um momento de mostrar que ele ainda havia uma peregrinação ainda nesse mundo para fazer aquilo que era a vontade do Pai. A vontade do Pai ainda não estava completa, seria completa na festa da Páscoa. Perfeito. E Jesus ele chega em Jerusalém e nós vemos aqui que no verso 11 diz que os judeus já procuravam ele, já estavam ali à procura dele na festa. Será que ele veio? Será que ele não veio? Né? Onde ele estará? E diz também que a multidão já murmurava. Uns diziam, ele é bom, e outros diziam que ele engana o povo, que ele era um enganador. E logo em seguida, no verso 14, já diz que já corria já meio da festa, e Jesus subiu no templo e começou a ensinar. Só que os ensinamentos que Jesus estava trazendo, cada vez mais trazia controvérsias e gerava mais ira nos judeus. E eu queria lembrar, Gabriel e Rodrigo, que a principal causa ali da ira dos judeus foi uma cura que Jesus realizou de um homem no sábado. Vitral, como as pessoas se apegam a determinados legalismos e criações que inclusive não estava na lei de Moisés. Eles haviam se irado, haviam ficado nervosos com Jesus por causa de um dos livros que traz interpretação da lei levítica. Mas a lei de Moisés não proibia sequer um homem de carregar a esteira que aquele homem que foi curado da paralisia carregou. Jesus falou assim, toma o teu leito, ou a tua esteira, né, que era uma caminha feita de palha, toma a tua esteira e anda. Ali ele foi curado. Eu fico assim impressionado como o legalismo faz a pessoa fechar os olhos para aquilo que é a verdadeira essência do Evangelho. O homem paralítico andou, e eles preocupados com o homem carregando uma caminha de palha. Não pode, está ferindo a lei. Aonde o evangelho legalista vai parar? Que cria normas onde não há normas. E às vezes nós temos que nos preocupar com o seguinte, se nós chegarmos e falarmos assim, a minha igreja vive o solo Escritura, a minha igreja vive somente a Escritura, conforme proclamado na Reforma, mas a sua igreja cria normas que a Bíblia não tem? A sua igreja cria proibições que a Bíblia não proíbe? A sua igreja cria regras que a Bíblia não traz? Então isso, na verdade, é trazer um enfado, trazer um fardo sobre o povo, sobre as ovelhas do Senhor que a Bíblia não trouxe. E isso também é pecado.
pecado de líderes, pecado de pessoas que querem, na verdade, escravizar o povo de Deus. E aquele povo, observem, havia criado essa ira, essa revolta, essa chateação com Jesus por ter feito um homem andar no sábado, e a resposta de Jesus foi exatamente acusar e lançar no rosto deles o pecado deles, porque Jesus falou assim: veja bem, como são circuncidados os machos? Ao 8º dia após o nascimento. Se esse 8º dia caísse num sábado, podia ser circuncidada a pessoa? Podia. E para o judeu, a circuncisão era um aperfeiçoamento de um membro do corpo. Você está aprimorando aquele membro do corpo. E Jesus falou assim: vocês não se importam de haver circuncisão no sábado, porque a lei expressamente permitia e falava que deveria ser feita, mas vocês ficaram incomodados de eu ter curado um homem. Às vezes um pedacinho de membro foi aprimorado, foi aperfeiçoado, sendo que eu restaurei um homem por completo. Eu trouxe, além de saúde completa, eu trouxe salvação para a vida daquele homem. Então veja, Jesus faz muito mais do que aquilo que a legalidade das igrejas quer trazer para nós. E que experiência desperdiçada, né? Quando eu era novinho, eu ficava pensando assim, eu queria ter tido essa oportunidade de conversar ou de ver Jesus fazendo algo. E aqueles homens tiveram e estavam preocupados com um legalismo bobo, que não acrescentava em nada. Você vê que a própria palavra diz que eles ficavam entusiasmados, dizendo como que esse homem adquiriu tanta instrução. E aqui instrução é grama, né, ou gramata, não é só conhecimento bíblico. Ele detinha todo o saber. Então era um homem que falava com autoridade a respeito de diversos assuntos, né? E todos ficaram assim, admirados a respeito daquilo. Tanto é que isso move uma fala de Jesus. Ele diz assim: o conhecimento não é meu. Ele vem, não é isso que ele diz? Ele vem daquele que me enviou. Então ele não era um autodidata, né? Era um teodidata, ele recebia direto de Deus. O conhecimento vem daquele que me enviou. E isso nos chama atenção para, mais uma vez, uma reflexão. Será que nós estamos na igreja? Será que a nossa preocupação tem sido com os nossos problemas, com os problemas da igreja? Ou será que nós estamos deixando de ver aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está operando? Porque Ele está operando em nosso meio, né? Operou no passado e opera até hoje, assim eu creio. Portanto, isso é um convite a nós. Vamos olhar para aquilo que Jesus tem feito. Ao nosso lado, as coisas têm ido tão bem. Jesus tem edificado a tantos. Louvado seja Deus por isso. Rodrigo, isso mata Jesus nas igrejas. Porque a religiosidade, esse excesso, a religião é algo bom, né? Nós temos que ressaltar isso. Religião é algo bom. Jesus instaurou a verdadeira e boa religião. O cristianismo, né, é uma boa religião. Contudo, o que as pessoas fazem, essas distorções que trazem ao cristianismo, mata Jesus no meio das igrejas. Porque aquilo que os judeus fizeram após eles ouvirem os discursos de Jesus na festa dos tabernáculos foi o quê? Eles chamaram os guardas do templo para prender porque eles queriam matá-lo. A religiosidade tem matado Jesus na sua vida, na sua igreja? Nós temos que pensar nisso. Às vezes somos tão apegados a determinados formalismos que matamos Jesus na igreja, matamos Jesus na vida de uma congregação. As pessoas ficam só apegadas a regras e não apegadas à essência do Evangelho. Então, às vezes, o problema não está no sermão, o problema não está no estatuto, o problema está no nosso coração. Eu acho que essa é a reflexão. Será que o problema não está em mim? Porque às vezes está e está tudo bem. Nós podemos orar ao Senhor e pedir que Deus nos tire disso, né? Senhor, me ajuda a ver o ensino da festa e não os problemas da festa, não é isso? Então, Gabriel e Rodrigo, nós entramos agora já no final do capítulo, já no último dia da festa dos tabernáculos. E um ritual que acontecia, que era 7 procissões, que eram feitas em torno do altar, enquanto os sacerdotes eles entoavam, cantavam o Salmo 118, verso 25, que diz: salva-nos, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E por último, eles derramavam água sobre o altar, simbolizando a água que brotou da rocha na época de Moisés, isso relatado em Êxodo 17. E todo esse ritual comemorava a provisão, o que Deus tinha proporcionado no passado para aquele povo que estava habitando em cabanas, como o Gabriel falou. Mas isso não trazia satisfação espiritual para eles, tanto que
no último e grande dia da festa, fala que Jesus levanta e dá um grito e proclama: quem tem sede, venha a mim e beba. Aí eu gostaria agora da gente falar sobre essa parte final aí do capítulo. Ok. Aquele lugar onde Jesus sobe é, na verdade, um lugar muito especial. Porque, imagine, aquele era o foco das atenções. Naquele lugar, tochas eram erguidas, portanto, era um lugar muito iluminado. No momento do sacerdote, onde as tochas eram erguidas, que o sacerdote subia para poder derramar água, músicas eram tocadas. Então, todo o foco de Jerusalém estava naquele lugar. E imagine numa festa como essa, conforme Gabriel disse, uma festa importantíssima para aquele povo, milhões de pessoas vindo de fora, de diversas cidades. Imagine a atenção que estava naquele lugar. E aí, veja que interessante, o que a luz representava? A luz para aquele povo representava a salvação. Lembra do Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí lá na frente, no capítulo 8, Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Eu não sou só a luz de Jerusalém. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus ele se apresenta, ele toma a frente daquele lugar para dizer assim: Jerusalém, pode celebrar. Jerusalém, pode festejar. Porque a sua salvação chegou. Ele estava dizendo assim: eu sou o Messias. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que coisa maravilhosa. Obviamente não foi discernido assim. Nós conhecemos a história, né? Mas, entendendo o que dizia o texto, nós vemos que a aplicação disso é algo maravilhoso para nós. Veja, e Jesus fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Nós estamos num programa chamado Reformando Discípulos. Nós temos aqui pessoas que nos assistem que são discípulos de Jesus. Pessoas que creem no Evangelho, que receberam a fé verdadeira. Meu irmão, um dia você bebeu dessa água. Amém. E uma vez que você bebeu dessa água, a palavra garante que rios começam a fluir do seu interior. Rio, ele já traz uma grande expectativa de bênção, de fertilidade, de prosperidade. Um rio move usinas. Um rio move fábricas. Um rio deixa campos férteis. E a palavra fala que rios, não é somente um rio, são rios. Você foi feito, meu irmão, para ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você foi feito, você foi chamado para ser uma bênção na sua igreja, para ser uma bênção na sua congregação, para ser uma bênção na sua família, na sua faculdade, onde você estiver. Você vai ser uma bênção no seu trabalho, você vai ser uma bênção no meio de pessoas que estão famintas e sedentas por Deus. Veja, quando você está com sede, é uma coisa muito mais urgente do que quando nós estamos com fome, não é verdade? É uma das necessidades humanas mais urgentes, mais alarmantes. Quando você está com sede, você fica de maneira que você não tem mais força para nada, você não consegue fazer nada, desconcentrado. A fome parece que ela dá e passa, mas a sede é algo que alarma dentro de você, que você não consegue fazer mais nada a não ser que você beba aquela água. Então veja que existem pessoas ao seu redor que estão com sede, e do seu interior fluem rios de água viva. Você pode falar de Jesus, você pode levar a essas pessoas a verdadeira água que salta para a vida eterna. E não é à toa que a palavra do Senhor diz que o homem, a nossa alma, tem sede do Deus vivo. Bem. Nossa alma clama, nossa alma desfalece pelo Senhor. E existem pessoas que estão morrendo perto de nós. Nós temos uma mensagem para o mundo. Nós temos uma missão diante do mundo. Nós precisamos levar o Evangelho às mais diversas localidades. Veja, Vitral, Rodrigo, as pessoas não discerniram o que Jesus falou ali. Esse verso talvez seja um dos versos mais belos da palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque rio de águas vivas fluirão do seu interior. Isso dá a ideia de que o coração, o interior do homem sem Deus é um deserto. É algo que está morrendo, é algo sem vida. Mas a partir do momento que Jesus entra no coração dessa pessoa, aquele interior floresce, aquela pessoa morta volta a ter vida. Então, veja, e aqueles judeus que estavam ali, quando Jesus ele trouxe esse discurso, falando, em breve vocês não terão mais comigo, vocês verão que vocês não terão mais essa oportunidade de estar aqui comigo,
eles pensaram assim: eu acho que Jesus está falando para os dispersos, que estão lá naquela região geográfica chamada dispersão. Ele vai lá para o meio dos gregos e não vai estar mais aqui no meio da gente. Que viagem, né? Que pensamento assim mais louco e mais distante daquilo que Jesus estava falando. Ele estava falando deles, de uma necessidade exclusiva, urgente, iminente da alma deles. E eles com a mente lá em outro lugar. Quantas vezes na igreja a gente parece que está pregando, em vários lugares, a gente fala do Senhor, as pessoas estão com a mente tão voltada a problemas tão pequenos, tão menores, sendo que o interior delas está desertificado, precisando da vida que somente em Deus nós achamos. Amém. E eu acho interessante também a passagem que, depois disso tudo que o Gabriel falou, cada vez mais a ira se levantava, aumentava a ira dos judeus ali, e eles mandaram: vai, prende esse homem, e os guardas voltam sem Jesus, e são indagados: por que vocês voltaram sem ele? Eles poderiam ter falado: olha, a multidão impediu, né, me empurraram, me barraram, mas não, o que impactou a vida deles foi que eles disseram: nunca, jamais alguém falou como esse homem. Perfeito. O original grego aqui, tanto da morfologia quanto da sintaxe grega, é uma fala hesitante, é como se ele estivesse gaguejando. A experiência de ouvir a Jesus foi algo tão impactante na vida deles que parece quando você tem uma experiência muito forte na sua vida, você não consegue falar, você vai gaguejando, troca as palavras, e na sintaxe grega ele troca mesmo, a frase está mal formada. Quem olha assim, não tem o menor sentido isso aqui, não tem mesmo, tá? Foi escrito assim, foi falado assim, porque o impacto foi grande daqueles homens. Será que a gente pode fazer uma analogia assim, que a palavra dele, falando: quem tem sede vem a mim e beba, com um Apocalipse, quando João fala que a voz de Jesus era com a voz de muitas águas? Sem dúvida, né? Até quando fala que, lá no Apocalipse, né? Porque quem tem sede tome de graça da água da vida. Jesus está disponível a nós, Ele está acessível a nós, e através de nós, como essas pessoas vão ver Jesus? Vão absolutamente ver o Cristo ressurreto? Eles vão ver nós, eles vão ver a igreja, eles vão ver os discípulos, eles vão ver você, vão ver Vitral, vão ver Rodrigo, e através de nós essas pessoas verão a Cristo, e rios de água viva também fluirão do interior dessas pessoas. Amém. E o capítulo se encerra, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, mas eles querendo novamente prendê-lo, e Nicodemos, que já tinha tido um encontro com Jesus, intercede e fala assim: olha, mas vocês vão prender um homem sem nem ouvi-lo, né? Isso é contra a lei. E aí eles questionam: mas não pode ser o Messias não pode vir da Galileia. Isso comprova mais um desconhecimento deles da origem de Davi, né? Do rei Davi, da qual a linhagem de Jesus era, e acaba dessa forma. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa com relação a isso? É interessante que você vê inúmeros tipos de pessoas que são alcançadas por Jesus. Existe uma multidão de pessoas, vamos dizer assim, judeus medianos, tem os guardas que ficam impactados com aquele discurso, tem os religiosos que muito conhecem da lei, e tem um homem muito culto, como Nicodemos. E nós vemos que desde homens cultos e já até avançados em idade, podemos dizer assim, que Nicodemos já era um homem idoso e já experimentado, e sejam os guardas, né, pessoas de uma brutalidade, talvez de uma jovialidade maior, todos são alcançados por Jesus. Quando Jesus fala: se alguém tem sede, ele está falando que as pessoas alcançadas pelo Evangelho são pessoas ricas e pobres, são pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos de etnias, de todos os tipos de povos. E aqui nós vemos isso dentro do capítulo. Você tem guardas e você tem judeus medianos que diziam que ele era o Messias, e você tem Nicodemos falando assim: ele ouçam-no. Então, Jesus alcança todo tipo de pessoa, porque o Evangelho é universal. Amém. E é para todos nós. E parece que ele está até provocando, né? Ouçam, vocês vão prendê-lo, ouçam também. Quem sabe? Eles também não têm uma experiência com o Senhor, né? O ensino não vinha dele, né? Nele estava o Logos de Deus. Sabe o que é interessante, Rodrigo e Gabriel? Porque Nicodemos já tinha passado por isso, né? Sim. Quando ele encontrou Jesus, Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, ele não entendeu nada.
Ele não tinha entendido também. Perfeito. E ele era muito sábio, muito estudado da palavra, mas ele não entendeu. Como aqueles homens também não estavam entendendo. Por isso que ele falou, vocês têm que ouvir primeiro. Exatamente. Eu escutei e eu aprendi. Em outros textos da Bíblia, você vê Nicodemos aparecendo ali, né? Em outros textos. Parece que ele estava sempre atento, distante, mas sempre ali. Nicodemos gostava de ficar perto de Jesus, né? Nós também. Que benção. E ele, no final, na crucificação, ele estava lá também. Pois é, Ele, junto com José de Arimateia, exato. pediram o corpo de Jesus para a crucificação, né? E como nós, meus irmãos, gostamos de estar perto do Senhor Jesus, Nicodemos também, e todos aqueles que estavam ali ao redor tiveram uma experiência com o Senhor, nós convidamos vocês que estão nos assistindo também, busque uma experiência com o Senhor. Ele pode ser aquela fonte que vai jorrar para a vida eterna, como ele se apresentou ali também para a mulher samaritana, porque onde Jesus se apresenta, as pessoas que têm um encontro com ele têm a sua vida transformada. E que você também possa ter essa experiência, possa ser também um instrumento usado pelo Senhor. O Senhor pode te usar. Transmita esse vídeo para um conhecido seu, um familiar seu, um vizinho seu, que não conhece a palavra do Senhor, que está passando por uma dificuldade, para uma prova. Seja um evangelista digital, mas seja também um evangelista presencial. E Deus tem uma bênção para a sua vida. Beba da água da vida e que ela transforme a sua vida também. Amém? Amém, meus irmãos. Gabriel, muito obrigado pela ajuda aí, pela presença. Vocês estão sempre já convidados, já convocados a estarem aqui. Amém. Rodrigo, da mesma forma. Obrigado. Um forte abraço, meus irmãos que nos assistem. Até o próximo episódio, Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Uma boa noite a todos. Reformando discípulos para a glória de Deus.